Existiu esse segredo, sim, por muito tempo. A elite mundial sempre usou isso. Os maiores nomes da história, como por exemplo, Isaac Newton, Einstein, Picasso, todas essas pessoas, todas essas grandes personalidades, inclusive as grandes personalidades brasileiras, como por exemplo Silvio Santos, como por exemplo a Anitta, que hoje é um nome global, essas pessoas usaram o grande segredo para mudar a vida delas. Por que que é o grande segredo? Porque ensinamento sobre mentalidade era proibido para a massa. Então era o filho dos senhores feudais que estudavam, não o filho do cara que cuidava ali da fazenda, entendeu? Não chegava esse conhecimento para a grande massa. Mas hoje, com o celular, hoje com o podcast, olha quanto conhecimento você traz aqui. Hoje esse segredo foi revelado. E esse segredo é: pensamentos e emoções criam a minha realidade. Esse é o grande segredo. Eu estou manifestando na minha vida a soma de tudo aquilo que eu alimento nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas emoções. É isso que cria a minha realidade. Se eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha vida. E isso a gente vê muitos comentários, às vezes até em podcasts, né, que as pessoas reclamam de estarem fazendo tudo certo. E eu não sei o que que é tudo certo na mente das pessoas que reclamam, mas a gente tá aqui, né, na rede, observando, e eu acredito o seguinte: se a pessoa se aprofundar em algo, vai dar certo. Só que a pessoa Certeza. não pode pegar só a rebarba, porque assim, muita coisa que a gente tem na internet é só uma rebarba. Até mesmo aquele documentário O Segredo, ele não fala tudo. Ele Exato. traz É uma muito básico, confusão, né? até uma confusão na mente da pessoa, né? Então, por que que ainda essas pessoas, considerando esses pontos que eu coloquei, mesmo lendo, todo dia escutando lá alguma afirmação, repetindo, elas estão falhando? São 2 pontos. Primeiro, porque se você não colocar a sua alma, não adianta. Só a técnica, só a teoria não adianta. Os maiores nomes da história, os maiores de hoje, são pessoas que colocam a alma naquilo que elas fazem. Não adianta você repetir, por exemplo, um código Grabovoi. 520 ative-se, 520 ative. Não tem alma, não tem sentimento, não mexe no seu campo de eletromagnetismo. Se você não fizer aquilo com a emoção da certeza, eu sei porque sei que é meu, usando o que até a Bíblia diz que é a maior potência e poder do ser humano, que é a fé, não vai acontecer. E segundo, porque as pessoas acham que apenas te seguir é o suficiente. Ah, eu sigo o seu podcast, mas nada mudou. Eu sigo a doutora Proton, mas nada mudou. Para de seguir e começa a fazer. Uhum. Muitas pessoas seguiam Jesus. Sabe quem seguia Jesus? Judas. Sabe como terminou a história? Seguir uma pessoa não quer dizer nada. Você tem que aplicar na sua vida os ensinamentos. As pessoas têm muita teoria e pouca prática. É por isso que não funciona. É a mesma coisa de você comprar uma bicicleta e ficar o dia inteiro lendo livros de como você pedala na bicicleta. Enquanto você não sentar na bicicleta, praticar, cair até aprender, você não vai andar. Tem muitos pontos. Quer que ligue o ar-condicionado aí? Tá bom? Não, Tá tá de ótimo, boa? tá ótimo. Pergunto que hoje tá meio friozinho, né? Eu perguntar para você uma coisa, que já que você falou de Bíblia, né? Na Bíblia tem um estudo muito interessante em vários aspectos, tá? São várias possibilidades. Eu falo que é a maior caixa de ferramentas que a pessoa pode acessar se ela quiser entender o que está escrito ali. Você Sim. tem que querer, tem que aprofundar. Mas a maioria das pessoas não querem aprofundar em nada, isso é fato. Agora, no livro dos Provérbios, bate-se muito no relacionamento. O homem e a mulher, eles podem trazer tanto a ruína quanto a prosperidade. Perfeito. E o que que o relacionamento em si, muitas vezes de um indivíduo que está querendo voar e o outro não está e acaba tudo, né? Ou
vice-versa, ou os dois também, então, um sabotando o outro e nem sabe mais o que está acontecendo. Se eu morresse hoje e pudesse deixar uma única herança para os meus filhos, seriam esses 2 aprendizados. Existem 2 escolhas na vida de um ser humano que vai fazer ele ter uma vida incrível, rica, próspera ou vai destruir a vida dele. A primeira grande escolha é a sua carreira, é aquilo que você vai trabalhar. Porque é através dessa escolha que você vai construir a sua vida. É através da moeda de troca que você vai ter uma casa, você vai ter um carro, você vai ter acesso à saúde, à educação, você vai conseguir construir uma família, você vai conseguir prover para sua família. Então essa é a primeira escolha mais importante. E a segunda escolha mais importante é com quem você se casa. A pessoa que você escolhe para construir uma vida, ela pode fazer a sua vida se transformar num céu, na melhor experiência humana, ou ela pode fazer a sua vida se transformar num verdadeiro inferno e ancorar a sua vida e nunca deixá-la ir para frente. Essas são as 2 escolhas mais importantes. Por isso que Provérbios é um livro tão incrível, que tem que ler, mesmo que você não seja religioso, porque ali contém ensinamentos muito maravilhosos. O livro dos provérbios, ele é estudado por ordens, né, fechadas, Sim, sim. Salomão e tudo mais, está presente em várias, né. É que as pessoas, elas, às vezes, querem olhar ao pé da letra. Vamos analisar profundamente, entender todo um processo. Acho que o Vini Júnior agora vai jogar bem na Copa, já que você tá falando disso, de relacionamento. Olha, espero que ele jogue melhor do que ele se relacione, né. Porque se ele se relacionar, né, se ele jogar do jeito que ele se relaciona, aí a gente tá perdido, não tem Neymar que ajuda, né, a trazer essa taça para o Brasil. O Vini tá fazendo uma campanha muito forte, né, com certeza, eu acho que ele, o Neymar, eu acho que eles têm uma boa chance sim de fazer um jogo muito bom. E eu também acho, tá, eu também sou otimista, eu vejo, assim, que, eh, não é a formação preferida, porque a gente tem sempre uma memória da infância, né, que sempre vai ter ali o tetra, né. Então, mas também sou otimista em relação a isso e vibro boas energias para todo mundo que é brasileiro e representa o Brasil. Mas a questão vibracional, por exemplo, nós vemos que, por exemplo, essas jogador de futebol, ator, atriz e tá-tá-tá, você falou a Anitta, né, eles têm uma possibilidade muito boa, né, eles não se preocupam com dinheiro, parece que os caminhos se abrem, e Uhum. alguns não têm essa sorte, tiveram ali alguma possibilidade, mas acabam entrando em declínio muitas vezes por esses valores que você falou, né, ou um vício, alguma coisa do tipo. Mas existe uma frequência vibracional específica para o dinheiro, e como é que uma pessoa se dá conta que ela está vibrando em direção ao dinheiro ou que ela já está vibrando e que o dinheiro está circulando ela? Existe um funcionamento do corpo e um medidor no corpo que Deus já nos criou, né, de fábrica com esse medidor, que são as nossas emoções. Então, como que funciona o ser humano? Tudo que eu penso gera uma emoção. Tudo que eu vejo gera uma emoção. Tudo que eu sinto gera uma emoção. Tudo que eu escuto gera uma emoção. Essa emoção ativa o meu campo de eletromagnetismo, que é 5.000 vezes mais poderoso do que o que eu penso. Então quer dizer que eu não estou vivendo a minha vida com base no que eu penso, eu crio a minha realidade com base no que eu sinto. É aqui. Deus fez a gente sentir tudo o que a gente tem de estímulo justamente para nos nortear, se você está indo para o caminho certo ou não. Então você está se sentindo meio triste, meio deprimido, quer dizer que os seus pensamentos, né, estão em baixa frequência. Você está se sentindo bem, cheio de energia, quer dizer que a sua frequência está alta. Então o que você sente 24 horas por dia é um medidor te dizendo: a frequência está alta, a frequência está baixa, mude isso. E aí o subconsciente entra na jogada, né, porque, ficou muito popular através do Joseph Murphy, né, mas outros autores já falavam sobre isso anteriormente, com outros termos e tudo mais. Mas o que eu vejo é que as pessoas escrevem muito um tipo de comentário que eu vejo que é muito comum. Por que quando a coisa é ruim,
e eu falo, parece que vem. E quando é uma coisa boa, parece que não vem. Isso começou na savana africana, quando nós, seres humanos, através da ciência, acredita-se que nós éramos um número muito menor na natureza. Estima-se que o ser humano, ele era uma média de 6.000 apenas no planeta. E nós vivíamos numa época aonde tudo queria tirar a nossa vida. Então, aquele ser humano que olhava para o céu e falava: "Nossa, que céu azul, que céu é lindo", vinha um bicho e comia. Um ser humano que deitava ali no arbusto, falava: "Ai, deixa eu ficar aqui na sombra", vinha outro bicho e comia ele. Então o ser humano, ele precisou o quê? Treinar muito fator crítico negativo dele para sobreviver. E esse Se fator chega tinha até hoje. Sim, se chegava um animal, uma onça correndo, automaticamente o nosso corpo é treinado o quê? Para liberar muito cortisol, muita adrenalina, nos dá muita força e a gente conseguir correr e escapar. Então, o ser humano, lá na antiguidade, ele precisou ser muito negativo, atento o tempo todo, de olho, não descansa, o tempo todo preocupado para viver. Só que se passaram milhares de anos. E nós estamos aqui, mas o corpo tem a mesma programação mental. Só que quem é hoje o problema do ser humano? O que que estressa o ser humano? Não é mais a onça, não é mais a cobra, é o boleto, é notícia ruim. Toda hora fala que vai vir uma pandemia diferente. Toda hora fala que tem um vírus diferente que vai matar todo mundo. Toda hora fala que o imposto subiu. O ser humano é bombardeado 24 horas de notícia ruim. Então, para o nosso corpo, é como se a cada 5 minutos tivesse vindo uma onça para nos matar. Isso vai fazendo o nosso sistema combater o tempo todo. É por isso que a gente fica tão negativo. E tem muito sentido esse negócio do homem da caverna, né? Porque ele também, ele saía meio desesperado. Será que eu vou conseguir? Então, né, a Por isso a prosperidade era. escassez. Sim, é diferente de hoje, maravilhoso. Pode estudar. Neurociência, você vai ter exatamente todos esses estudos. Maravilhoso. Antigamente, o ser humano comia uma vez por semana e olha lá, entendeu? Tinha que sair, tinha que caçar. Muitos da família morriam nessa caça para conseguir comer uma vez e olha lá, entendeu? Então, era muita escassez. Agora a gente vive num mundo totalmente diferente. Mudou totalmente a configuração do mundo, mas nós continuamos os mesmos, com a mesma configuração lá do passado. E as pessoas que mesmo quando recebem um dinheiro, elas repelem, porque elas falam: "Ah, é muito para mim", ou "Se eu tiver muito dinheiro eu faço besteira", ou, "Os ricos não entrarão no céu", ou "O contador vai ficar sabendo, eu vou pagar mais imposto". Então a pessoa cria um problema, sendo que ela reclama que não tem nada, mas quando vem, aí ela arranja mais problemas. Elas nem sabem que fazem isso. Eu falei que nós temos desprogramadores, né? Pai, mãe, família, escola, sistema, religião. Esses desprogramadores, eles fazem parte de um sistema que foi programado para te programar para ser a massa. Que te programou. Veja, na escola, em algum momento, sua professora falou: não, porque quando você crescer, você pode construir a sua empresa? Nunca. O que que a gente ensina as crianças? A ir para uma faculdade para conseguir o quê? Um bom trabalho. O tempo todo a programação é o quê? De escassez. O tempo todo eu tenho que fazer muito para conseguir algo. Entende, maravilhoso? Então, quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, o corpo ele vê isso como uma ameaça. Eu quero que vocês escrevam nos comentários agora. Todo ser humano pode ser programado como um computador. Nós fomos programados igual um computador. Então, eu tenho o software, que é a mente, e o hardware, a pecinha, o celular. O que você programou no software é o que vai acontecer no hardware. Então, se você tem uma criança religiosa que, por exemplo, os ricos é o mal do mundo, os ricos roubam dos pobres, que o pobre só é pobre porque o rico tem muito, quando você começar a ganhar dinheiro, o que que o seu sistema vai fazer?
tudo para burlar. Você vai desanimar, você vai ficar doente. Nossa, quantas pessoas do mundo todo eu atendo que começam a ganhar muito dinheiro e aí começa a ter um monte de problema de saúde na família para gastar o dinheiro. É uma forma da sua mente te defender. Oh, calma aí. Você não pode ganhar muito dinheiro porque você não é muito ruim. Você não pode ganhar muito dinheiro porque senão você vai perder o reino dos céus. Você não sabe, porque não é uma coisa que fica clara para a mente consciente, mas na programação da mente inconsciente é exatamente assim que acontece. É muito complexo e às vezes as pessoas se ofendem, né, quando você, por exemplo, fala, outras pessoas falam que a pobreza ou a riqueza é um aspecto mental, né. Mas você está fazendo um alerta, né, mas como é que você lida quando as pessoas falam: "Ah, então, eu não tenho capacidade mental", é isso que você está querendo dizer? Na verdade, eu nem lido com essa ignorância, né, maravilhoso. Eu simplesmente como que você lida? Não lidando, né. Qualquer pessoa que está aberta para enriquecer, aberta para ter prosperidade, aberta para dar uma vida incrível para a família, ela vai ouvir isso e vai falar: "Opa, calma aí. Então talvez esse seja o meu problema. Como que eu resolvo?" E ela vai se abrir, ela vai ouvir esse podcast que a gente está fazendo aqui com a nossa alma, sem cobrar absolutamente nada para vocês. Eu saí de uma outra cidade para estar aqui. O Rael também saiu de uma outra cidade para estar aqui só para fazer essa doação. Então você vai abençoar a nossa vida. Agora, se você está extremamente contaminado, aí você vai achar ruim. E aí você vai continuar criando uma vida de pobreza, de escassez, até o fim dos seus dias, achando que o problema é quem tenta te alertar, que o problema não está em você. Esse é o padrão vitimista. O problema é sempre o outro, nunca eu. É, e as pessoas gostam de exemplos de, por exemplo, pessoas até que são conhecidas. Tem algum exemplo de lei da atração, digamos assim, que fique mais didático para as pessoas? Olha, e nesse caso aqui, ocorreu um nítido exemplo de como a lei da atração funcionou favoravelmente para o indivíduo. Dá aqui meu celular, pegar uns Ah, depoimentos. vamos lá. Porque eu quero ensinar. Posso ensinar agora, Fael? Claro. Aí, galera, aproveita, hein? Ela vai Tem ensinar uma caneta aí? Canetão, uma caneta? Obrigada. Existe um exercício, faça, maravilhoso, que você vai surpreender. Eu ensino pessoas do mundo todo a fazer esse exercício, que é assim. Existe uma forma muito rápida de você ganhar dinheiro, quando você entra no modo obcecado. Eu vou fazer dinheiro, eu vou construir dinheiro. Porque quando você emana essa frequência, tudo que você fala é uma ordem para o universo começa a mostrar oportunidades, começa a abrir caminhos. Todos os dias você vai acordar e você vai colocar esse código aqui na sua mão. 318798. Esse aqui é um código, é uma sequência numérica de atração de dinheiro. Então você vai programar no seu celular, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, o alarme para tocar de 1 em 1 hora. Toda hora que o alarme tocar, você vai parar 1 minuto só do seu dia. Então você vai imaginar as suas vendas acontecendo, você vai imaginar Pix entrando na sua conta, pessoas que estavam te devendo, te pagando, e então você vai repetir. 318798 ativado. 318798 ativado. Você vai fazer isso só por 1 minuto e depois vai continuar o seu dia. O que isso vai acontecer cientificamente? Como tudo que a gente fala gera uma onda, quando você faz isso com a alma, essa onda, ela potencializa 5.000 vezes, entendeu? Então é como se você estivesse dando uma ordem para o universo de 1 em 1 hora. Eu quero mais riqueza, eu quero mais abundância, eu quero mais sucesso. E você vai perceber. 99% das pessoas voltam me falar, doutora Próton, em menos de 24 horas surgiu um dinheiro que foi inesperado ali. É incrível. E tudo isso porque a pessoa, ela tirou o dial da frequência da escassez e da dificuldade e ela programou o dia dela para vibrar na riqueza o dia todo. Então, para ficar mais claro, imagina um rádio. Um rádio antigo, tá?
O rádio antigo, como que ele era? Ele tinha aquele botão que a gente chama de dial, né? Se você girasse o botão, você tinha o quê? Que sintonizar na frequência. Se você sintoniza na frequência 89, aqui em São Paulo, você vai ouvir o quê? Rock o dia inteiro. Rádio rock. Não adianta pegar esse rádio e ir 10 ruas para frente. Vai continuar tocando rock. A única forma de parar de tocar rock é se você pegar o dial e sintonizar em outra frequência. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Você escolhe sintonizar na frequência da escassez, da fofoca, da mentira, da dificuldade, da reclamação, ou sintonizar na frequência da riqueza, da prosperidade, das oportunidades. Faça isso. Eu duvido que você não vai voltar aqui nesse podcast para falar, uau, realmente, deu certo. Agora imagina que você não faça isso só um dia, faça 21 dias. Faça esse processo por 21 dias. É impossível você não mudar a sua vida financeira em poucos dias. Pessoal, 318-798, certo? 318-798. Tá aqui, ó. Depois dá um zoom. Escreve. 318-798. Escreve no comentário você aí. 318-798. E se compromete a voltar aqui, tá? Edita seu comentário dizendo seus resultados. Motiva as pessoas também, porque é muito importante aquilo que é bom para você, você também colocar à disposição para que outras pessoas também tenham essa possibilidade. Então coloque seu comentário aqui, com essa energia que está muito boa, muito favorável, e volta aqui, põe lembrete no celular para você também colocar o seu depoimento, tá? Esse é o meu diferencial, tá, Farrell? Quando eu comecei a estudar física quântica, neurociência, eu apanhei muito, porque eu venho de uma família muito escassa, eu não tinha conhecimento. Então, eu fiquei uma década para aprender tudo, aplicar e enriquecer. Então, quando eu decidi trabalhar com isso, quando eu decidi que eu ia transbordar na vida das pessoas, que eu não ia levar para o túmulo uma coisa que só me fez rica, eu ia fazer milhões de pessoas se tornarem prósperas também, eu entendi que não adiantava eu apenas gravar um curso, onde a pessoa assiste, tem a teoria, termina e não sabe o que fazer. Então, a minha mentoria, que se chama Clube Secreto, nela você não assiste uma aula. Ela acontece ao vivo na tela do seu celular todo dia. E todos os dias você tem um exercício para você manifestar. Então, todo dia a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é o processo de reprogramação mental. Todos os dias. Então, no final de 21 dias, a gente já é outro ser humano totalmente diferente, porque já perdoou pai, já perdoou mãe, já perdoou traições, já perdoou o passado, já ressignificou. O que é ressignificar? É dar um novo significado àquilo que te travava na vida. Hoje, eu estava vindo para cá, eu estava no trânsito, lembra que eu falei para você, olha, tô com o trânsito parado aqui, eu aproveitei e aqui, ó, já mandei vídeo para eles. Então, é assim que funciona a mentoria. E já mandei um vídeo, por quê? Porque nós estamos no modo obcecado. Nós estamos na campanha de ativação. Isso vai fazendo o quê? De que minuto em minuto eles vão mandando mensagem exatamente para a Tami. Manifestei tanto aqui, manifestei tanto, vendi tanto. Então, nós somos milhares de pessoas ali não aprendendo a teoria. Nós somos milhares de pessoas ali vivendo realmente a manifestação. É por isso que os meus alunos enriquecem tão rápido. E aí você cria um campo, né? Porque as pessoas começam a vibrar positivamente, as pessoas começam a ter algo que vira coletivo, né? Lógico que cada ser humano tem um objetivo individual, mas quando todo mundo fica nessa frequência, vibrando, e eu acho que também é muito importante, né? Quando tem um grupo, alguém manda um depoimento, as pessoas ficarem felizes com aquele depoimento, nós né? somos uma comunidade que se ama. Toda terça-feira nós temos uma aula ao vivo. Eu já falei para você, não é nada gravado. Toda terça-feira nós temos uma aula ao vivo e essa aula ao vivo no Zoom a gente interage. E eles entram e contam os depoimentos, a gente chora um com o outro, a gente vibra. Quando eu subo um depoimento no Instagram, eu falo, gente, ó, botei o depoimento do Farrell lá, todo mundo vai lá, parabéns, o próximo é o meu.
A gente é uma comunidade que se ama. Eu vejo, Farrell, que muito hater vai nas redes sociais e fala: ah, você só quer vender curso. Cara, os meus alunos não saem do clube. 1 ano é o suficiente para você aprender tudo e saber aplicar. E aí eu falo, gente, 1 ano pode ir embora. Eles falam, não, doutora Proton, eu nunca mais quero sair dessa ambiência. Porque esse é um problema também. Às vezes você não está no ambiente certo. Se você está hoje numa casa com uma mãe que só reclama, com um pai que só reclama, se você só tem amigo pobre, que só fala de problema, que só fala de boleto, que só fala mal do governo, que só fala mal do futebol, que só fala mal de tudo, você nunca vai mudar a sua vida. Agora, quando você vem para um ambiente como esse, que é um ambiente de muita riqueza, de muita abundância, já era maravilhoso. A sua vida muda completamente. E aí, antes de você falar para quem está ouvindo e que quer realmente mudar a realidade financeira, principalmente, da prosperidade, e que vai também mexer com todos os sentimentos, qual seria o primeiro passo? Fala para o pessoal sobre o nome, Doutora Proton. Para você que não me conhece ainda, o nome Doutora Proton, na verdade, quer dizer cura pela positividade. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a estudar, eu queria passar esse conhecimento de uma forma popular, de uma forma leve, de uma forma tranquila. Então, eu criei um personagem que se chama Doutora Proton, né? Não é Doutora Maiara Paulino. Maiara Paulino é meu nome. É Doutora Proton. Então, em toda aula, em todo podcast, eu encarno o quê? Um personagem mesmo, que fala com alegria, com leveza, com tesão, com alma, para ensinar as pessoas de uma forma leve, positiva e fácil de entender. Muito interessante, né? Porque as pessoas às vezes têm dúvida, escrevem nos comentários, né? De onde que vem essa inspiração, né, para o nome Sim. Proton, né? E agora então passa para o pessoal, né, que quer dar esse primeiro passo e não sabe como, rumo a sair da escassez. Maravilhosos. Gratidão por me permitir fazer esse convite. Quem quiser mudar completamente a vida financeira ainda em 2026, existe uma porta aberta para vocês agora, se chama Clube Secreto. Depois deixa o link aqui no vídeo para eles. Dentro do meu clube secreto, você vai entrar e você vai ficar 365 dias acordando comigo e indo dormir comigo. São 365 dias fazendo os exercícios mais poderosos que existem no planeta. São 365 dias estudando os livros mais poderosos do planeta, exatamente modelando o cérebro daquelas pessoas que prosperaram muito. Você vai estar numa ambiência de amigos, de irmãos, de riqueza, de pessoas torcendo e fazendo com você tudo o que é necessário para limpar trauma, limpar crenças limitantes, medos, dores, elevar sua frequência vibracional e manifestar muita riqueza. Não só riqueza financeira, riqueza nos relacionamentos, riqueza na saúde e, por que não, riqueza no dinheiro, porque dinheiro é a moeda de troca do planeta. Você precisa de dinheiro para ter poder de escolha. Escolher ter uma boa saúde, escolher o melhor alimento, escolher a melhor escola para o seu filho. Então é por isso que essa é a minha especialidade, gerar prosperidade em todas as áreas da sua vida. Clube secreto, pessoal, não só na descrição eu vou deixar, tá? Vou deixar no primeiro comentário fixado. Então, pessoal, atente-se, porque às vezes a pessoa vem no comentário e fala assim, onde que eu entro? Primeiro comentário vai estar fixado para facilitar. E na descrição. Clica na descrição, ou se já está nos comentários para perguntar onde é, vai lá no comentário que está no topo, vai estar fixado. Clube secreto. E esse clube secreto, ele é para todo mundo que tenha vontade de melhorar em algum aspecto. Toda e qualquer pessoa do planeta, homens e mulheres, que escolheram, porque querer todo mundo quer, que escolheram construir a vida do sonho delas.